Olá, que a paz seja com você, com a sua família. Hoje nós seguiremos na nossa série de mensagens sobre as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, que está no livro de Apocalipse. E o que essas cartas têm para nós como igreja nos dias de hoje? E hoje nós vamos falar a respeito da igreja de Éfeso. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria apenas compartilhar com você um panorama geral da simbologia dessas 7 igrejas. Essas 7 igrejas simbolizam os 7 períodos da igreja na Terra, da sua fundação até a segunda vinda de Cristo. E a igreja de Éfeso, ela simboliza esse primeiro período, que vai do ano 30 depois de Cristo até o ano 100. Então, eu queria, queridos, que a gente viesse a estar fazendo a leitura do livro de Apocalipse, do capítulo 2, versículo 1 até o 5. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Sei que não suporto os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Queridos, no versículo 1 que nós lemos, o apóstolo está fazendo uma lembrança à visão de Jesus glorificado. É interessante ele salientar isso porque muitos de nós imaginamos e lembramos sempre de Cristo, aquele que sofreu por nós e aquele que morreu por nós na cruz. Mas essa não é a condição atual dele, né? Hoje ele está glorificado. Hoje ele está com toda a sua glória. A glória que havia sido retirada dele quando ele encarnou, mas foi devolvida. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Redentor. E aqui está escrito que ele está, com as 7 estrelas na mão. Isso simboliza os 7 pastores dessas 7 igrejas, né? Ou seja, ele conduz os 7 pastores, ou seja, toda a igreja na totalidade do seu período, ou seja, ele conduz cada um, pastor genuíno, que prega o seu evangelho, a sua palavra, para que esses possam conduzir suas igrejas, né? E ele está no meio dos 7 candelabros, em todo o período da igreja, ele está no meio de tudo isso, ele se move em tudo isso, né? O nosso Deus é um Deus dinâmico, e a sua igreja, evidentemente, que deve se movimentar na medida em que ele orienta, na medida em que ele indica, né? Especialmente a seus pastores, para que seus rebanhos sejam conduzidos. Além disso, queridos, no segundo versículo começa com um elogio, né? O fato, no segundo e no terceiro versículo, são 2 elogios. O primeiro é de rejeitar as falsas doutrinas, e o segundo é da sua capacidade de ter perseverança, do seu trabalho, da sua paciência. A igreja de Éfeso, ela estava nascendo no meio de uma idolatria muito grande. A deusa Diana, ou Artemis, e também com a influência dos nicolaítas, que era uma seita que exaltava os prazeres ao corpo, dizendo que isso não interferia no espírito. E, enfim, diante desse cenário, a igreja começa a ser implantada, a igreja verdadeira de Cristo Jesus começa a nascer em Éfeso. E isso, evidentemente, queridos, que trouxe muitas dificuldades para a pregação do evangelho genuíno, onde se foi trazido uma realidade de que havia um único Deus e que há um único Deus, né, ao qual nós devemos a nossa devoção e a nossa adoração. Então essa igreja foi elogiada porque ela permaneceu diante de todas essas dificuldades, ela teve paciência, ou seja, capacidade de permanecer mesmo que tudo não fosse bem. E assim nós estamos também, queridos. Nós estamos num período em que nem tudo vai bem. E nós somos chamados para permanecer, nós somos chamados para continuar. Nós somos chamados para ser crentes de verdade nessa fase. É uma fase muito difícil, mas que a gente venha a crer que Ele governa o universo, que Ele sustenta todas as coisas, que o nosso Deus, Ele
Ele é fiel e poderoso para nos dar as garantias das suas promessas. Queridos, no versículo 4 começa uma repreensão. Ele começa a dizer assim, olha, deixaste o primeiro amor. Interessante que tem como a gente permanecer, ou seja, eu continuo sendo cristão, eu continuo indo à igreja, eu continuo até mesmo trabalhando, porque aqui a igreja foi elogiada por tudo isso, mas tem como a gente deixar o nosso primeiro amor. Né? E deixar não significa que a gente perdeu, que a gente não tem mais acesso a esse primeiro amor, mas significa que a gente se afastou. Eu aprendi uma vez que o primeiro amor, ele não é um sentimento que a gente tem lá no início da nossa caminhada. Mas o primeiro amor, ele é uma condição na qual nós permanecemos, né? Cumprindo o nosso chamado. Uma condição de fazer obras movimentadas pelo amor de Deus por nós e o amor de nós pelas vidas, pelas almas, pelos irmãos, pelos que estão sofrendo, pelo nosso próximo. Esse é um chamado para a igreja nos dias de hoje. Que a gente venha a ser movido pelo amor de Deus por nós e que a gente venha a estar transmitindo esse amor. Né? Então, a repreensão para a igreja de Éfeso é também uma repreensão para mim e para você. Que a gente possa amar mais, que a gente possa se dedicar mais, que a gente possa viver de novo nessa condição do primeiro amor. Condição essa de que nós tínhamos, né, talvez no início da caminhada, sim, mas que nós devemos seguir tendo. Né, de um compromisso com o Evangelho, de um compromisso com as vidas, um amor pelas vidas. E no versículo 5, ele dá a orientação. Né? Lembra-te, arrepende-te e volta. Então vamos lembrar o que nos fez perder esse amor. Talvez alguém nos falou algo que a gente não gostou, talvez alguém nos feriu, talvez alguma circunstância que fugia ao nosso controle aconteceu, talvez foi uma perda familiar, enfim. Seja o que for, lembra-te disso. E arrepende-te, querido, por você ter deixado isso substituir o espaço do amor de Deus no teu coração. E volta. Pede para esse amor retornar. Eu te recomendo, fecha a porta do teu quarto, fica sozinho lá com Deus, gasta um tempo com Deus, até que você possa se quebrantar na presença de Deus e sentir novamente esse amor. E esse amor possa novamente te impulsionar. Quero te dizer, você não perdeu esse amor só esfriou. Mas o Espírito Santo, ele vai reacender essa chama no teu coração. Eu quero finalizar dizendo que Éfeso significa desejável. E assim, queridos, somos nós diante de Deus. Desejáveis. Ele deseja um relacionamento íntimo e sincero contigo. Ele deseja te trazer paz nos dias de aflição, nos dias de dor, nos dias de incerteza que nós estamos vivendo. Ele deseja passar a eternidade contigo. Basta você abrir o seu coração e deixar o amor dele entrar. Fecha os teus olhos, se você puder, onde você está, e vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos sim voltar, relembrar aquilo que nos afastou de Ti e nos arrependermos e voltarmos para a condição do primeiro amor, para a condição de amar incondicionalmente a Tua obra, as pessoas, aqueles que nos cercam, que a gente possa, nesse momento, Senhor, de tantas tristezas no mundo que nós vivemos, provar e também levar o Teu amor a todos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque somos desejáveis por Ti. O Senhor nos deseja, o Senhor nos quer perto de Ti. E nós te agradecemos por isso. Eu quero pedir a Tua bênção, Senhor. O Teu amor e a Tua paz entrando em cada casa que está recebendo essa mensagem. No nome de Jesus eu peço a Tua bênção e o Teu cuidado sobre cada um de nós. Que possamos, Senhor, ser cada vez mais similares a igreja primitiva, assim como Éfeso marcava o primeiro momento da igreja na terra, a igreja primitiva que apesar das lutas, Senhor, permanecia e avançava. Assim também queremos ser nós nos dias de hoje, que apesar das lutas nós venhamos a avançar e aguardar ansiosamente a Tua volta. Esse é o meu desejo, a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Guarda essa mensagem no teu coração.
e que você possa estar sendo renovado em nome de Jesus.